Olá, eu gostaria de cumprimentar todos os assinantes do Clube do Direito. Quero agradecer o convite para poder tratar de um tema que precisa talvez se popularizar, mas sem se vulgarizar, que é a política criminal e os seus impactos ou a sua interface com o direito penal. Meu nome é Maurício Dieter, eu sou professor de criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu estudo criminologia e política criminal já há algum tempo, e o objetivo, enfim, dessa exposição é poder passar alguns conceitos elementares, básicos, para poder fazer uma análise crítica dessa interface entre o programa de política criminal como criminalização primária e criminalização secundária oficial e as mediações normativas necessárias para a sua execução. Ou seja, em que medida responde o direito penal pelas determinações político-criminais oficiais, para poder saber se o direito penal tem uma função político-criminal específica e se na execução dessa função política-criminal ele pode ser mais ou menos afim a valores democráticos ou autoritários, enfim. Qual a resposta dogmática penal às determinações da política criminal oficial e, eventualmente, da política criminal subterrânea, da política criminal não declarada. Enfim, acho que um dos pontos de partida, pelo menos para constatar a dificuldade de trabalhar esse tema no Brasil, é a pouca densidade dos currículos universitários em criminologia. A criminologia no Brasil tem um percurso bastante recente. Ela começa a aparecer no espaço universitário como disciplina optativa de 6 meses no início dos anos 2000, embora a gente já tivesse alguns núcleos de crítica ao direito penal ou de crítica criminológica ao sistema de justiça, em algumas poucas iniciativas insulares, muito marcadas por biografias de professores que tiveram formação na Europa e que trouxeram esse conhecimento para o Brasil, pelo menos do ponto de vista da criminologia crítica. E agora já dá para dizer que não é mais assim, pelo menos no horizonte do ensino universitário brasileiro, criminologia já tem se consolidado pelo menos como uma disciplina optativa, mas tem sido cada vez mais inscrita nos currículos como uma disciplina obrigatória com uma duração um pouco maior. E de fato, com 6 meses de criminologia no programa curricular, é muito difícil fazer qualquer outra coisa além daquela diacronia, daquele percurso básico de criminologia, de escolas da criminologia como uma espécie de história do pensamento criminológico, com maior ou menor rigor teórico. Agora, com 1 ano de criminologia, já parece ser possível você não só fazer a história do pensamento criminológico, o desenvolvimento teórico da criminologia, mas também, e isso é urgente no Brasil, começar a pensar em criminologia aplicada. E por que eu me refiro à criminologia aplicada? Porque é aí a base fundamental da política criminal. A política criminal sempre é uma expressão de um determinado conhecimento criminológico. Agora, para você ter a aplicação prática de alguma corrente criminológica para se endereçar a problemas concretos, você tem que conhecer pelo menos os métodos de análise criminológica e os métodos de aplicação prática da política criminal. E essa passagem exige um pouco mais de estudo, ela não é tão simples. Isso por um motivo bastante elementar, como eu vou falar um pouco mais a seguir, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de qualidade de análise. É que a criminologia é, do ponto de vista da definição epistemológica tradicional, uma ciência, no sentido clássico, duro da expressão, que significa que se evidência contrafática for apresentada, ela tem que reformular tanto a sua base de sustentação empírica, porque ela, enfim, contraria as hipóteses, mas também as formulações analíticas que dela derivam. Já na política criminal não é bem assim, porque política criminal, como política que não se estrutura tanto sobre a dúvida, mas mais sobre as convicções. Então você pode ter conhecimento criminológico, por exemplo, que autorize uma intervenção precoce na vida de alguém que é rotulado como adolescente infrator, mas você, do ponto de vista político-criminal, se recusa a usar estratégias de criminalização contra menores de 18 anos. Porque há uma opção aí política, que é de política criminal, que considera que não existe responsabilidade penal antes dessa idade. Ainda que o conhecimento criminológico possa demonstrar o oposto. Ou seja,
não é uma passagem em curto-circuito. A produção do saber criminológico, felizmente, não se verticaliza como aplicação político-criminal, porque nessa passagem entra o campo político, que envolve a negociação, né, a arte do possível, que envolve a defesa de valores com os quais não se pode transigir, nem tergiversar, quer dizer, um núcleo de respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, que constituem a base da opção política de uma determinada moldura institucional. Então essa seria a minha primeira consideração, né? Por que político criminal está longe do horizonte dos juristas? Isso responde à ausência do próprio conteúdo criminológico na formação dos bacharéis brasileiros. Formação essa que, na maior das hipóteses, não é uma formação de muita qualidade, desde a vulgarização dos cursos jurídicos nos anos 90 e a proliferação desses cursos mais com interesses mercantis do que pedagógicos, fica muito difícil a gente pensar no bacharel típico brasileiro, considerando aí quase 1.300 faculdades de direito, das quais poucas vão ter sequer a preocupação em incluir nas suas grades curriculares formas de ciência criminal empírica que não sejam de uso imediato para disputas em concursos públicos ou para, digamos, que propriamente não caiam em provas e testes seletivos, etc. Em todo caso, esse panorama deve mudar um pouco, porque com a própria consolidação da criminologia no meio universitário, já não são poucos os concursos públicos que cobram, né, esse tipo de saber, ainda que de forma um tanto caricaturizada, pelo que é possível cobrar em relação a isso em provas objetivas. Mas também porque a crescente demanda de participação de bacharéis em setores políticos de controle social, por exemplo, o fato de que, em regra, ministros da Justiça, secretários de Justiça, secretários de Segurança Pública e outras pessoas que cumpram funções burocráticas de controle sejam oriundos de quadros, né, de pessoas que têm tradição na formação em direito. E essa qualificação de política criminal, ou melhor, a sua falta, é bastante evidente no Brasil, pelo tamanho da grosseria, da estupidez do quadro político que geralmente assume essas posições de lei e ordem. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que talvez uma das áreas em que há maior déficit teórico expresso como barbárie prática é precisamente nas pessoas que comandam a segurança pública país afora. Pessoas que defendem que, por exemplo, é necessário investir mais em armas e menos em pesquisa. O tamanho dessa ignorância voluntária, dessa vocação para a estupidez, para poder reduzir o conhecimento prático ao praticismo rasteiro consequencialista, se paga também pelo fato de que a formação criminológica não pertence aos quadros que hoje ocupam essas posições preferenciais. Mas no futuro isso deve mudar, pelo menos esse é o sentido, né, de nós civilizarmos o campo da segurança pública com um pouco mais de formação teórica. Dito isso, eu quero situar o que é a política criminal num quadro mais amplo da distinção das ciências criminais. Infelizmente, talvez por falta enfim, como eu digo, de tradição no conhecimento criminológico empírico e teórico, os currículos universitários sempre apresentam as chamadas escolas do direito penal como um ponto monumentalista de desenvolvimento sucessivo do direito penal. Por exemplo, as pessoas estudam uma escola clássica que retrataria o iluminismo jurídico burguês na sua expressão de política criminal, ou depois o positivismo criminológico, e depois as teorias, enfim, sei lá, neocantianas que combinam isso, mas sempre aparece como se fosse parte da biografia do direito penal, o desenvolvimento teórico da política criminal. O que eu quero fazer agora é mostrar a estatura e a propriedade, digamos, o fato de que a política criminal tem uma identidade que percorre essa biografia que é dita do direito penal por seus próprios predicados, sem precisar se contaminar com isso. Então, por exemplo, quando se fala de escola clássica do direito penal, e se fala de personagens como Beccaria, como Jean-Paul Marat, a ideia é que eles teriam teriam anunciado os princípios fundamentais do direito penal. Na verdade, uma leitura atenta das obras clássicas que definem esses autores mostra que eles estão